Bom, para quem não sabe, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu e a Eleni, nós participamos da Secretaria de Ação Pastoral da IPI do Brasil. Eu sou a coordenadora do Núcleo de Apoio à Família Pastoral e a Eleni é a coordenadora do Núcleo Terapêutico. Então, tem essa função de cuidar, né, mesmo da saúde mental, emocional dos pastores, que é algo muito importante. Hoje em dia, a gente ouve muito falar de suicídio de pastores, de depressão. Então, eu acho que é um tema muito importante a gente tratar, é muito importante que a gente tenha como igreja uma preocupação em trabalhar isso, em cuidar dos nossos pastores, né? É, como, da mesma maneira que cuidamos do rebanho. Muitas vezes o pastor ele cuida muito dos outros e esquece de cuidar dele, né? Então é necessário essa preocupação, esse cuidar. Então, Eline, vou deixar você se apresentar aí certinho para a gente dar início aqui à nossa conversa. Conta aí para Tá a gente certo. você. Bom, eu sou Eleni, sou presbítera da IPI do Brasil desde 99. Já fui membro da diretoria da IPI, já fui vice-presidente da IPI do Brasil de 2003 a 2009, 2010, por aí, já faz tempo. Atualmente sou presidente do presbitério do ABC e psicóloga há 36 anos, só Uhum. 36, 37 anos, né? Trabalhei muito tempo em clínicas, em hospitais, já hospital dia, ambulatório, enfim, todas as modalidades de atendimento, sempre, principalmente com dependentes químicos e pacientes psiquiátricos em geral, né? Já tem vários anos que eu trabalho em consultório, nessa área, desenvolvendo especialmente atendimento a mulheres também em situação de violência. Aqui na cidade de Santo André, onde eu vivo, estado de São Paulo, Uhum. nós temos um trabalho voltado para essa questão, né? Sou promotora legal popular na cidade, que é uma organização que realiza cursos anuais para mulheres, na Uhum. perspectiva de fortalecê-las no conhecimento dos seus direitos, de informar sobre a questão da violência, de dar apoio a elas, e também numa organização que se chama Entre Nós e que desenvolve o programa E Agora José, que é um programa de justiça restaurativa com homens infratores, agressores que cumprem a sua pena através desse trabalho de reconstrução do seu papel masculino, né? Repensando essa agressividade que culturalmente faz parte desse papel. Sim, e muitas Né? vezes esse trabalho ele dá muito efeito, né? Eu já ouvi falar sobre isso. Então, é um trabalho relativamente recente, a gente tem esse trabalho aqui em Santo André há mais de 4 anos. E Uhum. a recidiva é muito baixa. Até aqui, todos os homens que foram atendidos, a gente teve retorno de um só. Já foram atendidos mais de 200 homens, né? Obviamente, é um trabalho voluntário, né? O poder público não o assumiu como tal, a parceria é com a justiça. Então, a juíza, aqui no nosso caso, da nossa comarca, é que na condenação dos homens estabelece como pena participar desse programa, que é um programa de 20 encontros semanais e tal. Mas a gente ainda tem uma grande fila de espera, né? Porque não dá conta de atender, mas de fato é um trabalho que tem um resultado até aqui bastante promissor. Leni, e até assim, a gente falando desse tema, né? Nós já vamos entrar aí no outro, mas talvez até dê para a gente dar um gancho aí. É, a gente vê também que a violência contra a mulher também está presente dentro da igreja, né? Você já pegou algum caso de alguém de igreja, assim, trabalhou já com isso? Então, é muito comum, né? Uhum. E é interessante a gente perceber que não é só dentro das igrejas cristãs, mas em todo o espectro de tradições religiosas, o fenômeno da violência aparece, né?
Tem uma tese bastante conhecida, uma dissertação de mestrado, na verdade, da Valéria Vilhena, né, que é também uma mulher cristã, onde ela, num programa, num serviço de atendimento em mulheres em situação de violência, observou que 40% das mulheres atendidas vinham de lares cristãos. Então, é muito interessante, porque parece que são coisas absolutamente opostas. Né? E a gente tem casos, inclusive, de pastores agressores. É algo também para a gente pensar e tratar, né? Sem dúvida. De pastores, isso já dá até para a gente entrar no nosso tema. Isso é algo relacionado, claro, a comportamento, a entendimento, até a caráter, mas também a saúde mental, né? O que você, para a gente entrar aqui no nosso tema, Eleni, eu queria que você começasse falando, talvez assim, para quem está nos ouvindo, o que é ter a saúde mental? O que exatamente é ter saúde mental? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não me lembro se era uma psicóloga, mas eu gravei bem o que ela disse. Por exemplo, hoje a gente fala muito de resiliência, né? Mas que nem sempre a resiliência é boa, porque há momentos em que você precisa desabar, você precisa desabafar, você não tem que estar sempre forte, sempre recomeçando, assim, não, eu vou passar por isso. Não, tem vezes que você precisa parar e chorar mesmo. A gente vê muito isso no ministério, né? Não adianta a gente esconder a dor, né? Sem dúvida. Não passa por isso. Tô certa? Sem dúvida. Tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Quando eu digo tem que, já tem um problema. Não tem que nada. Não tem que nada. Então, assim, quando eu digo, mas eu tenho que. Então, presta atenção. Será que tem que? O que isso diz? Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou pensando na saúde emocional, num bem-estar psicológico, na capacidade de eu administrar as minhas emoções, não é? Porque eu vou estar alegre um dia, né? Às vezes no mesmo dia acontece alguma coisa e me aborrece, eu fico triste, não é? Aí acontece uma outra coisa que me deixa insegura, preocupada, talvez, ou enfim. As emoções são da natureza humana, né? A saúde emocional é a habilidade de lidar com essas emoções de maneira a manter a qualidade da minha vida. Então, não é um problema eu sentir medo, não é um problema eu ficar triste, não é um problema eu ficar insegura, não é um problema. Né? Quando eu não consigo administrar isso, quando eu não consigo lidar com isso, né? Pode ser que eu evolua para um problema de saúde mental, né? Ou tenha problemas de saúde emocional. Então, assim, porque também a gente vive um tempo que você tem que estar feliz o tempo inteiro. Né? A internet está aí, o Face, que agora é coisa de gente da nossa idade, né? Moço não vê mais Face, é só Instagram. Minha filha fala isso, que Face é coisa agora de Face é coisa de velho, né? Tudo bem, eu assumo, né? Eu sou uma mulher idosa e com muito orgulho. E com muito orgulho, não é? A gente tem história, O que faz, não é? Graças a Deus. Eu costumo dizer que a alternativa a gente não quer, que é morrer jovem. Então, tem que ficar velho, né? É verdade. E envelhecer não é necessariamente ruim. Né? Então, assim, a gente vive um tempo que cria estereótipos e exige algumas coisas, né, de nós, que às vezes a gente não se dá conta que são exigências injustas, absolutamente desnecessárias, né, que não são efetivamente relevantes para a nossa vida, né? E às vezes isso gera sofrimento emocional. Né? Agora, se a gente está vivo, a gente vai sofrer em algum momento. Né? Então, o contato com as emoções, né, sentir-se assim ou assado, é natural. Né?
Às vezes a gente adoece justamente porque a gente não quer aceitá-las, não quer Aham. encarar esse sentimento que de repente nos assalta, né? Então, a saúde emocional é a capacidade de administrar, vou usar essa palavra, né? Aham. Administrar as nossas emoções de modo que a gente consiga manter uma vida de qualidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos falando da nossa realidade de igreja, assim, né? Vou falar como esposa de pastor e também conhecendo, né, muitos pastores. Eu acho que a gente tem dois lados da moeda. Porque assim, a gente precisa aprender a lidar com as críticas que a gente recebe, com as pressões, mas o lidar, às vezes, é você olhar também se realmente não tem algo ali que precisa mudar, né? Porque nem sempre as críticas são destrutivas, então eu acho que a inteligência emocional passa por isso, da gente aprender a olhar para as situações, para aquilo que acontece e procurar entender por que que aquilo está acontecendo, Sem se dúvida. o que acontecesse. E o outro lado é não deixar que isso acabe com a minha vida. Quando você falou, por exemplo, de exigências, né, que passa, às vezes você se exige demais, às vezes a família pastoral, tanto o pastor quanto a esposa, eles se sentem muito pressionados a ser algo que às vezes eles não são. A gente até falou aqui sobre isso numa live com a Neia, né, esposa Uhum. Edson, falando sobre propósito, que muitas vezes a esposa de pastor, ela perde a sua identidade ou ela não acha, né, não encontra a sua identidade porque ela fica tentando ser aquela pessoa que esperam que ela seja, né? Só que ninguém vai conseguir viver assim de uma maneira saudável a vida inteira. Vai chegar uma hora que isso vai te trazer dor, que isso vai desencadear alguma coisa nas suas emoções, né? Sem dúvida. Eu acho que aqui tem duas questões, né, que eu gostaria de tocar. Primeiro, e a gente conversou até um pouquinho em Uhum, off sobre isso, né? Eu não sei a solução. Confesso que não tem uma solução, mas essa designação esposa de pastor, né, uhum, é uma coisa que me incomoda um pouco, né? uhum. Tá, você é uma esposa de pastor, É, né? Mas esse não é o papel não é? principal da sua vida e nem o único, né? Não é a sua identidade. E quando a gente usa essa expressão esposa de pastor, a gente te identifica em função de Uhum, alguém, né? uhum. Então, acho que isso é uma coisa que talvez a gente precise amadurecer um pouco, né? Às vezes, esposa de pastor não tem nem nome, você já deve E ter passado por mulher isso sem nome. muitas vezes, né? Aí vai lá, tá aqui o pastor, tal, está aí com a sua esposa, bluffs, né? Que a gente não sabe quem é. Então, acho que essa é uma questão. A outra, você estava falando, e de fato, né? A igreja é uma comunidade, né? É Uhum, um grupo de pessoas que está sob um signo cultural, inclusive, né? A gente tem a nossa identidade religiosa, mas a gente está inserido numa cultura. E cria um caldo, né, uhum. complexo. Né? A gente não pode ser bonita demais, outro dia você falou disso, Uhum. né? Mas também não pode ser relaxada, É. né? Então fica difícil, como é que é isso? E aí você fala da questão da crítica, né? Eu costumo dizer, a gente tem esse hábito, né, de falar de crítica construtiva, crítica destrutiva. Eu costumo dizer que crítica é só crítica. Uhum. Quem a torna construtiva ou destrutiva sou eu, que ouvi a crítica. Eu não sei e não vou julgar a intenção do outro que fez a crítica. Né? Se a outra pessoa tinha o propósito de me ferir ou de me ajudar, não sei, Uhum. não sei. Né? Isso é subjetivo. Sim. Mas o que eu vou fazer com essa crítica que eu recebi, se ela vai ser construtiva ou destrutiva, depende de mim. Uhum. Não é? Então, é muito isso que você estava falando. Alguém fez uma crítica, eu acho que é sempre interessante, sempre vale a pena a gente fazer um exame dessa crítica a partir, inclusive, da minha autopercepção. Né?
Eu não posso viver em função das críticas, né? Eu não posso viver em função dos elogios ou, né, das críticas que eu recebo. Eu não posso viver na mão do outro. O outro define, então, se eu estou bem, se me elogia, ou se eu estou mal, se fala, mas isso você não faz bem. Agora, se eu tenho uma justa estima, e Hebreus fala disso, né, que a gente deve ter uma justa estima, isso pressupõe um exame honesto a meu respeito, né? De eu pensar, de fato, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que eu faço muito bem, o que eu faço bem, o que eu não faço muito bem, onde eu preciso melhorar, se aquilo de fato é importante para mim e tal. Então, quando alguém faz uma crítica, faz uma observação, muitas vezes ela me traz uma percepção que eu sozinha jamais teria. Né? Tem um olhar que é só quem está do lado de lá que pode ter a meu respeito. E pode me dar dicas muito relevantes. Né? Pode me ajudar efetivamente. Mas eu preciso ter um bom olhar a respeito de mim mesma. Né? Porque senão eu fico refém desse falar do outro. E esse olhar é importante até porque quando a gente fala de família, né? As esposas querem ajudar seus maridos querem ajudar suas esposas, mas você até comentou comigo isso naquela nossa conversa antes, que se eu não tenho uma boa visão a respeito de mim, se eu não sei lidar nem comigo, né? Se eu não tiver a minha saúde emocional, eu não vou saber lidar com o meu marido, com perto de mim. Então, não é ser egoísta, mas a gente precisa pensar na gente também, né? A gente Sem precisa dúvida. cuidar da gente. Exato. Eu preciso estar bem para poder fazer o bem. E preciso conhecer meus limites, né? Até mesmo nesse ambiente de igreja, eu preciso aprender a colocar os meus limites para a igreja, para mostrar quem eu sou, né? Você não vai se rebelar e falar, não faço mais nada, mas você tem que mostrar quem você é, você descobrir o seu valor, porque todas nós temos um propósito, uma identidade, temos um chamado no reino de Deus, seja para pastorear, pregar, liderar, ou para o ministério de intercessão, mas todo mundo tem, né? Não é só a mulher pastor ou o membro lá da igreja. Então, todos temos. Então, falando agora de esposas de pastor, você precisa descobrir quem você é e revelar isso ao mundo, né? Precisa... Sem dúvida. Papel, fazer quem você é. E quando você faz isso debaixo da condição do Espírito Santo, com tranquilidade, amadurecendo, né? Porque eu creio que isso também vem com a maturidade, você aprende a lidar melhor com tudo isso, né? Você aprende a falar não, você não vive refém, aquilo que você disse aí, nem dos elogios dos outros, nem das críticas, você consegue lidar com isso, e isso talvez seja o que falta até para pastores, né? Que hoje sem dúvida, em depressão, que vivem na pressão e acabam até chegando ao suicídio. Porque o pastor, ele também está num lugar estereotipado, em certo sentido, né? Então, o pastor é o anjo da igreja, não é assim que a gente diz? Então, mas ele é uma pessoa. Pode ficar doente, né? Não, então. E às vezes a gente se esquece que ele é uma pessoa, ele é um homem como qualquer outro, ele é uma mulher como qualquer outra, não é? O seu fazer, né, pastoral, sacerdotal, como queiramos, né, não implica em que não vai ter problemas. Basta a gente olhar para os profetas bíblicos, por exemplo. Quantos que foram sacerdotes não tiveram problemas com seus filhos? Não é? Quantos sacerdotes? Então, agora, o grande problema não é quando a igreja olha para esse homem e esquece que ele é este homem. Mas é quando este homem, quando esta mulher que está nesse lugar de pastor ou pastora, esquece que é uma pessoa. É apenas uma pessoa que vai sofrer, que vai ter dificuldades, que é o que acontece com todos os profissionais de ajuda, não é?
Então, a gente tem visto agora, por conta da pandemia, o estresse dos profissionais de saúde, né? Que estão lá na frente de batalha. Mas o que é mais estressante, além daquele trabalho tão grande que eles têm, né? Eles têm que tratar de muita gente. O mais estressante é o temor, não é? É o temor de ser contaminado, é estar diante daquela ameaça de uma maneira tão próxima, né? Então, assim, é mais ou menos, é o mito do médico ferido, né? O profissional de ajuda é um médico ferido que cuida do outro, né? A gente sempre tem as nossas questões, tá certo? E que eu preciso cuidar delas. Então, é importante que a pastora, que o pastor tenha lá aquele amigo, aquela amiga de confiança, aquela pessoa com quem ela se abre, pode ser um profissional, inclusive, né? Mas aquela pessoa com quem ela é capaz de se abrir, de ter segurança para falar das suas fragilidades. Às vezes é difícil um pastor, uma pastora falar disso com um colega, com uma colega, né? Porque tem um campo que precisa ser preservado e de repente aquilo vai me fragilizar, aí na hora que eu estou procurando pastorar, então é melhor talvez eu não falar com um colega, mas eu preciso ter alguém, né? Com quem conversar, com quem expressar. E às vezes não é a minha esposa, às vezes não é o meu esposo, né? Eu costumo dizer que a gente sempre precisa de uma boa amiga, em se tratando de mulheres, né? Em geral são amigas. Eu preciso de uma boa amiga para falar mal do meu marido, porque de vez em quando eu preciso falar mal dele, né? Pôr para fora, não é que eu tô, mas eu preciso dizer das minhas inquietações, das minhas dificuldades. E o meu marido, ele também precisa de alguém para ele dizer, puxa, mas olha, a Eleni tem hora que ele é difícil, tem hora que eu não sei o que eu faço com isso, percebe? E tem que ser alguém da minha confiança, né? Tem que ter alguém com quem eu possa falar. Então, assim, mesmo algumas questões, por mais que a gente seja uma esposa dedicada, a gente não vai conseguir dar conta. É verdade. Né? E o nosso marido também não, né? Agora, eu acho que quando a gente fala de saúde emocional, tem uma questão que eu acho que é interessante a gente pensar. Tem um autor americano, ele chama Guy Ritchie, e ele fala de uma questão que eu acho muito interessante, que são os primeiros socorros emocionais, né? E ele diz assim, a gente, em geral, tem noção de primeiros socorros, né? Então, se alguém se fere dentro de casa e tal, normalmente a gente tem lá uma maletinha com algumas coisas, eu sei dar um analgésicozinho para uma dor, eu sei curar lá um ferimento, alguém se cortou, eu sei lá limpar, sei, né? Fazer asepsia, colocar Mas eu também sei avaliar se aquele ferimento eu não posso cuidar em casa. Eu vou precisar de alguém para ajudar, né? E a gente é capaz de fazer isso para quase todos os nossos problemas de saúde. Mas com a saúde emocional a gente não tem treino. A gente não tem treino para identificar que ali tem um pequeno ferimento se formando, tem uma feridazinha emocional, né? Não sabe como enfrentá-la, como tratá-la, e não sabe quando eu vou precisar de ajuda profissional. Né? Então, eu penso que quando a gente fala para um público leigo, a gente precisa falar dessas coisas, né? Dessas pequenas feridas emocionais que eu preciso aprender a reconhecer e a tratar. Para não deixar isso crescer, né? Para não deixar crescer. Então, eu diria assim, que talvez as principais, eu até fiz umas anotações aqui para não esquecer de nada, né? A rejeição, o fracasso, a culpa, a solidão e a ruminação. Ou, às vezes é ressentimento, mas em geral é ruminação. Você fica pensando só naquilo. Fica naquilo.
Você não consegue romper com aquele padrão de pensamento. Então, assim, a rejeição, nenhum de nós vai passar pela vida sem ser rejeitado, Uhum. né? Nenhum de nós vai passar pela vida sem um fracasso. Uhum. Alguma coisa não vai dar certo. Alguma coisa que a gente quis muito, que a gente se dedicou muito, não vai dar certo, né? A gente vai sentir culpa, né? E eu costumo dizer, eu brinco aqui em casa, que tem duas expressões que eu falo que são redundâncias. Homem imaturo e mulher culpada. Né? E o nosso papel cultural, o papel cultural da mulher, ele é um papel de muita culpa. Porque assim, se der alguma coisa errada com meu filho, o que eu fiz de errado? É verdade. Se der alguma coisa errada com meu marido, o que eu fiz de errado? Ah, mas a casa não tá. O que eu? Né? A gente tem, eu acho que atrelado a isso, tem uma onipotência imensa também, né? Sabe aquela mãe de Dia das Mães, que é tudo, que ela... Então, ela pode tudo, não pode. Aí a gente compra aquela lá e depois sofre com a de verdade. Né? Sofre com a de verdade. Então, a culpa, né? E são coisas que a gente precisa identificar e precisa tratar. Né? Então, por exemplo, é óbvio que nenhum de nós quer ser rejeitado. Mas eu preciso aprender, como eu vinha comentando antes, a avaliar, né, essa rejeição. Por que eu me sinto assim? Né? Só existe esta pessoa? Só existe este grupo no mundo? Será que essa rejeição é razoável? Né? Eu preciso me depauperar desta maneira porque as pessoas me rejeitaram, né? Porque não me aceitaram exatamente assim. E muito da dificuldade de nos aceitar passa pela nossa própria dificuldade de aceitação. E aí a gente volta no ponto que você tocou lá atrás. Eu preciso saber quem eu sou. Quando eu me aceito, quando eu me respeito, e aí a gente não está falando de egoísmo, de arrogância, nada disso. Né? Tô falando de olhar para mim e ver a pessoa que eu de fato sou. Quando eu me... do valor que eu tenho. Você saber que você tem valor. Claro, né? Eu não sou nem mais, nem menos que ninguém. Eu tenho valor. Tenho características que não são tão boas, que podiam ser melhores, mas tenho características que são muito positivas. Então, assim, né? Eu sou esta pessoa. Então, quando eu consigo administrar e aceitar isso, é mais fácil para as outras pessoas me aceitarem. Né? A questão da culpa, por exemplo, eu preciso ver como é que essa culpa se manifesta em mim. Né? Uma culpa boa ou uma culpa ruim? Porque a culpa ruim, eu sinto culpa por eu ser quem eu sou. E não pelo que eu fiz. Percebe a diferença? Né? Eu assumo a culpa por todas as coisas. Eu não sou culpada de todas as coisas. Né? Eu aceito a quantidade certa de culpa. Tem coisa que eu sou responsável. Preciso admitir. Mas eu não sou responsável por tudo que acontece de errado. Né? E muitas famílias, né, fazem das mulheres o bode expiatório. São as culpadas de tudo, porque a janta não saiu no horário certo, porque você não passou a minha roupa, porque você não chegou do trabalho a tempo, porque você não me dá o devido carinho, a devida atenção, enfim, né? Então começa a gente vai assumindo todas essas culpas, né? E aí faz com que a gente se sinta um completo fracasso. Não, eu preciso assumir objetivamente e ter humildade para assumir a minha culpa. Mas não, né, permitir que me pisoteiem. Sim. Né? Não é isso, não sou capacho de ninguém, né? E aí, ora, se eu identifiquei que eu cometi alguma coisa, que eu fiz alguma coisa que estava errado, ora, eu vou mudar. Vou trabalhar na perspectiva de mudança, né? Vou tentar reconciliar-me com alguém, se foi o caso, né? Com aquela pessoa. Tudo, né?
Perdoar, renunciar. E toca em frente. E Exatamente. toca em frente. Porque senão, essa é uma das razões, não é a única, mas é uma das razões de eu entrar em ruminação, Isso. E que eu é vejo outra doença emocional. exatamente assim, no ministério pastoral, eu já conheci muitos pastores e esposas que, porque viveram uma frustração em um determinado local, muda de igreja e não consegue se livrar daquele passado, né? Porque a pessoa, eu acho que ela fica tão frustrada e aí entra tudo isso que você falou, ela se sente culpada, se sente incapaz, até porque eu acho assim que nós que vivemos o ministério integralmente, é, é muito difícil mesmo a gente lidar com as pressões, as emoções, porque a gente não está ali vivendo um trabalho, né? Ah, é o meu trabalho, uma empresa. Não, é a sua fé, são os seus princípios. Então, quando isso dá errado de alguma maneira, você realmente se sente muito frustrado. Só que eu acho que o grande segredo, né, e o que a gente precisa aprender a lidar é, como você disse, olhar para isso, entender por que aquilo aconteceu. Primeiro, porque eu preciso ver que, justamente por se tratar de ministério, isso eu sempre aprendi com o meu marido, a igreja não é nossa, as ovelhas não são nossas, então eu não tenho que me sentir culpada porque alguém saiu da igreja, né? A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, então, acima de tudo, ele está cuidando. Se eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso fazer, mesmo com as minhas limitações, eu tenho que passar por isso, lidando com essa frustração, para não deixar que ela me impeça de viver o resto que ainda tenho, né? Eu ainda tenho muito para viver na minha vida. E o que eu vejo é, assim, muitas, tanto pastores quanto suas esposas, que mesmo depois de mudarem de igreja, eles ficam nessa ruminação que você disse aí, né? Ficam vivendo esse passado com esse sentimento de culpa, frustrados, aí não consegue se relacionar com mais ninguém, porque daí a pessoa fica tão fechada para isso, fica com medo da Com rejeição, medo. né? Então, isso acaba que impede de avançar e de repente, viver algo novo, né? Porque, como Sem você disse, dúvida. não é todo mundo que vai ser daquele jeito. Então, a pessoa precisa dar uma chance para a vida, para ela, né? Para Deus fazer algo na vida dela também, né? De fato, aprender com essas pessoas diferentes que Uhum, Deus coloca na nossa vida. uhum. Não deve ser por acaso. Sim, Não deve ser por acaso, né? Eu acho que são oportunidades que Deus nos dá, né? Trabalhar com pessoas é desafiador, mas eu sim, acho que não tem coisa mais enriquecedora, com certeza. não é? E Porque esse uma coisa convívio, né? que eu sempre disse, até trabalhando com as esposas de pastor também, é que eu, graças a Deus, eu aprendi isso cedo. E por isso eu acabei não me frustrando. Porque é claro que a gente vive dificuldades no ministério. Mas eu sempre disse assim, eu nunca levo uma crítica que alguém faz à igreja, à visão, eu nunca levo isso para o lado pessoal. Porque se eu, porque aí entra a nossa questão de identidade. Se o que falam, ah, eu não gostei desse trabalho de mulheres, eu trouxe, não gostaram de mim, aí eu começo a carregar uma culpa, né? E começo a me frustrar. Então, assim, aprender a separar isso. As pessoas têm o É direito, isso. talvez, né, a gente pode até dizer assim, de não concordar com algo, de achar, ah, eu faria de outra maneira. Agora, se você sempre levar isso para uma coisa pessoal, você sempre vai criar uma barreira e você vai falar: ninguém gosta de mim, eles não deixam fazer nada nessa igreja, eu não consigo. E aí você vai ser paralisado mesmo. Então, acho que é muito importante isso também, né? Separar aquilo que você Sem vai. dúvida. Então, porque não é pessoal, né? Então, como você deu um exemplo que é tão corriqueiro. Ah, mas eu não gostei desse trabalho. O que você acha que a gente podia ter feito para ficar mais legal? Uhum, Porque, exatamente. sem dúvida, quando você preparou, você se dedicou, você procurou fazer da melhor maneira, né? Uhum, Mas outra pessoa, às vezes, tem uma ideia muito boa também, sim. não Uhum, é? Então, de repente, nessa troca, você fala, puxa, olha é mesmo, que ideia boa. Da próxima vez, a gente pode dar uma incrementada, pode melhorar isso, eu acho que vai ficar mais dinâmico. Enfim, e uhum. não trazer, porque a pessoa está dizendo, olha, não achei esse trabalho tão legal. Então, foi o trabalho, ela não está dizendo que não gosta de você. E tem gente que é chato mesmo, né? A gente É, e é, e é. E como não é você disse,
ela tem, na sua vida, né? Deixa ela sim, ser e ela tem, e ela tem o direito de expressar a sua opinião. Ponto. chata. Agora, você tocou num aspecto que eu acho que é muito importante não deixar passar, né? E que é muito próprio do trabalho do pastor. O ministério é um trabalho, né, vamos dizer assim, é uma atividade em que a gente faz por conta da nossa fé. Né? Os nossos princípios estão em exercício todo o tempo. Obviamente, isso também se dá em outras atividades, né? Tudo que eu faço, os meus princípios estão lá. Mas na questão do trabalho pastoral, essa é a matéria-prima com a qual a gente trabalha o tempo todo, né? E aqui eu acho que a gente precisa pontuar uma questão que acho que é muito importante. A minha experiência também tem mostrado que os pacientes mais difíceis são os cristãos. Porque a gente criou ao longo do tempo uma fantasia de que se eu não estou emocionalmente bem, é porque eu estou espiritualmente mal. Porque a minha fé está em dúvida, a minha fé está fraca, porque eu devo ter algum pecado inconfesso. E uma coisa é uma coisa, Sim. outra coisa é outra coisa. Então, muitas vezes, eu recebo pacientes cristãos que até eu tirar a culpa da frente, porque ele se sente culpado porque ele está emocionalmente doente, porque ele não podia estar doente, porque ele crê em Deus. Sim, tem gente até hoje, depressão é demônio, né? Então a gente precisa aprender a separar as coisas. Né? O fato de eu ter questões emocionais para resolver não se trata de falta de fé. Não se trata de falta de fé. Né? E a gente precisa, de fato, exercitar a nossa fé. E, às vezes, a gente está tão aflita que a gente não consegue orar. Né? A gente, você talvez já tenha vivido, mas eu já vivi momentos da minha vida em que eu não sabia como orar. E aí a palavra que me consolava era que o Espírito Santo, ele ora ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Então eu me colocava diante de Deus e dizia, Deus, é com o Senhor. O Senhor sabe. Eu não sei dizer. Eu não sei nem dizer como eu estou me sentindo e nem o que eu acho que era bom para mim. Mas é com o Senhor. E quando a gente está emocionalmente doente, às vezes a nossa capacidade de pensar fica comprometida, né? Então, assim, às vezes são padrões de pensamento que a gente acaba desenvolvendo, né? Que impedem o exercício de uma devocional saudável, né? Mas é a hora que a gente tem que chegar junto, né? Eu gosto muito de pensar em Davi, por exemplo, né? Davi viveu de tudo com Deus. Basta ler os salmos que ele escreveu. Ele briga, ele se regozija, ele fica com raiva, ele reclama, mas ele não se afasta. Né? Eu acho que esse é o exercício. Você disse que às vezes a gente se frustra, né? E a gente, quanto mais a gente cria expectativa, mais a gente se frustra. Então, para eu me frustrar menos, quanto mais realista eu for, quanto menos expectativas exageradas eu criar, menos eu vou me frustrar, não é? Até Mas por aquela questão que você diz da gente saber que eu sou homem, eu sou mulher, né? Não sou um anjo, não vou não, fazer tudo certo mesmo, né? não. E é engraçado que a gente fala isso, mas a gente não vive isso, né? E se tem uma coisa que eu acho fantástica, que às vezes a gente não se dá conta, é que Deus não se desaponta com a gente, porque Ele não cria falsas expectativas a nosso respeito. Quem Exatamente. cria falsas expectativas a nosso respeito somos nós. Deus sabe exatamente quem eu sou, quais as coisas bonitas e quais as coisas feias que há no meu coração. Perfeito. E Ele me ama assim. Quem precisa aceitar essas coisas, que precisam ser cuidadas e trabalhadas, sou eu. E aí eu vou deixar que Deus me ajude.
Porque ele não vai fazer nada que eu não permita, né? É verdade. Ô, Helene, e para a gente falar assim, um pouquinho da parte prática. O que na prática a gente pode fazer para melhorar a saúde emocional da nossa família? A nossa, né? Do nosso marido? Uhum. Coisas assim. Então, vamos falar de algumas dicas, por assim dizer, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender, me parece óbvio, mas é aprender a praticar gratidão, Uhum. né? A reconhecer as coisas positivas que acontecem na nossa vida, não Sim, é? Às vezes a gente tem o hábito de acender o holofote para o que é ruim. aham. É muito Claro que acontece coisas ruins, só olha para aquilo que é ruim, né? só olha para aquilo que é ruim. Então, e isto é um padrão de pensamento. Então, acho que Até dá um exemplozinho assim. Eu já vi pessoas aqui, o meu marido sempre pega no pé para a gente parar com isso, que às vezes você vem e fala assim: tá todo mundo falando tal coisa. E aí ele sempre fala assim: todo todo mundo mundo tem. nomeie para você ver que não é todo mundo, né? Às vezes você criou aquilo na sua cabeça, tá todo mundo contra mim, tá todo mundo falando mal, e na verdade não é, né? Ou seja, a minha vida inteira eu fui infeliz com você, e não é verdade, né? Exatamente. Tá? Ai, nunca você fala assim. Ai, Aham, você sempre. Não. aham, Essa coisa da gratidão tem muito a ver com isso. De eu aprender a olhar e de verdade, né? A gente tem muito mais coisas para agradecer com do certeza. que para reclamar, né? E há um desafio aqui que eu vou propor para todas vocês, eu costumo propor lá na igreja, é um desafio que eu me faço, procure orar a Deus só agradecendo. Vocês vão ver como é difícil. Bobeou, a gente já está pedindo alguma coisa. É A verdade. gente começa agradecendo, daqui a pouco já está pedindo Tá- alguma coisa, né? aham. Então, acho que é um exercício mesmo, né? Olhar para a minha vida. Tá, tem alguma coisa que não está legal. Hoje a gente está vivendo num momento Difí- inusitado, Uhum. muito difícil, né? Mas quantas coisas também a gente pode agradecer? Ontem à Uhum. noite nós tivemos um encontro virtual com os pastores do nosso presbitério e o reverendo Mário, e a gente fez um levantamento e havia muita gratidão. Eu fiquei muito feliz, né? Porque de verdade é isso, a gente começa a olhar em volta e fala, nossa, que bom, olha, a gente tem uma casa para ficar, por Sim. exemplo. A gente Tem pode ficar. pet hoje, né? Já imaginou se não tivesse, né? Então, a gente pode ficar em casa. Então, assim, quantas coisas a gente pode agradecer? Eu acho que cultivar a gratidão é uma coisa legal. Cuidar com essa história das redes sociais. Obviamente, esse tempo também a gente está olhando muito o mundo através das telas, não é? Uhum. Mas a rede social, ela cria uma fantasia, né? Aquilo que eu falava lá atrás. Então, todo mundo é feliz, né? Ninguém tira foto chorando. Todo mundo faz aquela selfie maravilhosa e mostra aquele passeio. Então, assim, as pessoas gostam de falar e, às vezes, elas nem estão tão felizes assim. Quantas vezes a gente já viu pessoas que postaram uma foto toda sorridente e no dia seguinte se suicidaram, Uhum, né? exatamente. Então, a gente, às vezes, esse mundo virtual cria algumas ilusões, né? E a gente fica achando que, ó, essa vida de todo mundo é tão legal Hum, e só eu que tenho que levantar e trabalhar, fazer os... Não, todo mundo tem que sim. fazer, todo mundo faz isso, né? Aham. Não é aquela vitrine. Vivem tão bem, nenhum pastor tem problema, né? Não é verdade. Mentira! É gente! É gente, então tem. É. Então tem. Se é gente, tem problema. Eu costumo dizer assim: se tiver dois, vai dar confusão em algum momento. Às vezes a gente sozinha arruma confusão com a Sim, gente, né? Então, é verdade. assim, os desafios, as dificuldades fazem parte. Outra Uhum, coisa que eu acho fundamental é saber dizer não. Você já falou disso hoje, uhum, né? E eu preciso dizer não e saber dizer isso sem culpa, né? uhum. No último Dia das Mães, eu escrevi um texto para os meus filhos, a gente não pôde se encontrar,
Eu só tenho um filho solteiro que mora aqui conosco. A outra filha mora em Natal. E o outro mora aqui, a 3 quarteirões de casa, mas eu estou há mais de 60 dias sem vê-los, né? E aí eu mandei um texto. E o título era Mãe Desnecessária. Né? E aí eu falava disso. O quanto às vezes é difícil a gente abrir mão de ficar cocorando e tal, mas se eu me tornar uma mãe desnecessária, e hoje eles são todos adultos, eu considero que eu fiz o meu trabalho direito. Uhum. Não é? E para eu fazer isso, para eu me tornar uma mãe desnecessária, eu preciso dizer não. Com certeza. Né? Para eu ser uma boa esposa, eu preciso dizer não. Uhum. Né? Então, assim, eu preciso aprender a dizer não. Para ser um bom pastor, né? Para ser um bom pastor, para qualquer coisa. Dizer não. Eu preciso dizer não, porque às vezes o ajudar, o facilitar, né? Esse tipo de apoio demasiado não ajuda. Não deixa as asas dos outros crescerem. Né? Então, às vezes, a gente reclama, só eu que faço tudo na igreja. A gente vai falar aquilo que você já comentou aqui, que isso, na verdade, mostra um medo de ser rejeitado, né? Então, você acha que precisa dizer sim a tudo para se agradar o tempo todo, né? E aí você fica meio sem valor, né? E, ao mesmo tempo, você estava falando, por exemplo, mas só eu que faço tudo. Então, mas se você faz tudo, o outro não pode fazer. Talvez, se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Porque é isso, se você não estiver lá, a igreja não vai acabar, vai. É verdade. Alguém vai fazer. Às vezes melhor do que a gente fazia. Com certeza. E a gente estava lá trabalhando, porque tem que fazer. Percebe? Então, acho que são coisas importantes, né? Lembrar que as pessoas são diferentes, a gente já falou disso hoje. As pessoas não pensam como eu. Né? As pessoas são diferentes de mim. E isso é ótimo. E olhar essas diferenças e aprender com essas diferenças e perceber esses diversos matizes é maravilhoso. Né? Porque me dá instrumental, né? Para ser uma pessoa melhor. Eu não posso tratar todo mundo igual. Né? Aquela, eu amo meus filhos, tudo do mesmo jeito. Então tá errado. Eles não são tudo igual? Não pode ser tudo do mesmo jeito. Cada um tem uma pegada. Eu preciso me aproximar, eu preciso cuidar, eu preciso dar. É diferente. Cada um vai despertar algo em você. Cada um tem um temperamento, cada um precisa de uma coisa diferente, de um approach diferente, não é? Então, as pessoas também. Não dá para tratar todo mundo igual. Né? E nem esperar que pessoas tão diferentes me tratem uniformemente. Né? Cada um é um. Fazer as coisas que nos deixam felizes. E, de repente, não precisa ser um negócio. Coisas que te deem prazer. A gente também, às vezes, acha que pequenas coisas, que coisas prazerosas, não são coisas de Deus. Né? Às vezes a gente associa a vida religiosa só com sacrifício. Tem pastor que não tira férias, que não é? Não, pois é. Não tem nada de lazer, né? Isso é não importante. Tem lazer, não tem. Então, assim, eu preciso fazer coisas que me deixam feliz, que desenvolver outros interesses. Né? Eu tenho determinada área profissional, faz outra coisa. Né? Aquela coisa que você diz, nossa, mas como será que é isso? Como será que é aquilo? Né? Parar de remoer as coisas que acontecem. Né? Ficar lá, isso não sei o quê. Né? Essa que eu vou dizer agora pode parecer paradoxal, mas não é, né? Permitir-se ficar triste. Porque a gente fica triste. Né? Depressão é diferente de ficar triste. Muitos deprimidos sorriem pra caramba. Né? A gente tem alguns estereótipos da depressão. Então, assim, entristecer-se é natural. Não é possível que a gente assista um noticiário, por exemplo, e não fique triste.
né? Então, eu preciso permitir ficar triste, né? De novo, aceitar as minhas emoções, olhar para elas, né? E dar vazão a elas. Porque se eu não fizer isso, pode ser que eu adoeça, não é? Valorizar as conquistas da gente, por mais simples que elas sejam. Né? As pequenas coisas, as grandes coisas, porque a gente também faz grandes coisas, não é? Às vezes, eu acho que tem uma coisa, às vezes, muito perversa, que quando se trata, por exemplo, da esposa, né, da esposa do pastor, no caso, às vezes a gente fala muito só do universo doméstico, né? Essas mulheres, às vezes são pastoras também, às vezes são profissionais, você tem outras atividades, não é? Então, assim, essas mulheres, nos seus lugares, né, profissionais ou não, têm realizações, né? E eu acho que é importante a gente se permitir ir em busca desses anseios, dessas vontades de realizar e assim, celebrar essas conquistas. Ficar feliz, né? Ficar feliz, se Isso. valorizar. Né? Não Que é legal, errado, olha. é errado o pastor conseguir Não, uma conquista, mesmo que seja material, financeira, ou sim, profissional, né? Ou emocional. sim. Não tem problema nisso. Porque se ela é fruto, né, de um esforço, de um trabalho, de um exercício honesto, por que não? Sim. Né? Então, acho que é legal a gente valorizar as nossas conquistas. Dar atenção para a nossa saúde mental também. Né? A gente, às vezes, presta muita atenção na saúde. E parece que a gente, assim, do pescoço para cima é uma coisa, do pescoço para baixo é outra. Né? A gente é um todo. Muitos dos nossos sintomas físicos têm uma raiz emocional muito forte. Né? Então, a gente está vivendo dias de muita ansiedade, né? A gente está vivendo dias de muita síndrome do pânico, são transtornos de ansiedade. E, obviamente, nesse contexto, né, alguns de nós vão elaborar isso bem, a grande maioria, mas alguns vão precisar de ajuda. E Né? não tem problema precisar de E ajuda. não tem problema. Aqui, se você É alguém isso. precisa de ajuda, não se culpe, Procure, né? procure ajuda, né? E é interessante porque, assim, hoje em dia, se eu tenho um problema de saúde, eu vou ao médico, ele me receita lá os remédios, diz o que eu preciso fazer, e quando eu vou à igreja, eu digo, gente, olha, estou com um problema de saúde, estou tomando remédio, por favor, orem por mim. Agora, quando é saúde mental, aí não. Né? Aí eu não vou no médico, Tem medo, tem vergonha. porque tenho muitos preconceitos, né? Esse contexto que a gente disse que essa Que a crença. gente já falou. Então eu não busco ajuda e nem vou pedir oração, né? Ou então falo, meus irmãos, orem por mim. Não conto por quê. Né? E aí Deus leva a culpa. Né? Obviamente, Deus pode todas as coisas. Mas o milagre é prerrogativa de Deus, não é minha. Não sou eu que digo, Deus, eu quero que o Senhor me cure sem remédio, sem terapia, sem médico. E se Deus quiser que você se recupere, Ele te dá a cura por esse caminho. Afinal, foi Deus que permitiu que as pessoas, que o conhecimento médico acontecesse, né? Que os profissionais tivessem essa capacitação, que a ciência desenvolvesse medicamentos. Isso não está aí assim. Sim. Né? Oi, e deixa eu aproveitar até te fazer uma pergunta importante que alguém até comentou aqui. Eu acho que a gente está no finalzinho já da live, mas eu acho que é uma pergunta importante. Quando alguém deve procurar ajuda profissional? Como que eu vejo isso? Tipo assim, não, olha, realmente agora a coisa está difícil, eu preciso de uma ajuda de um médico profissional. Então, é aquela coisa, quando você percebe que você não está dando conta, né? Que aquilo que você está sentindo, que aquilo que você está vivenciando está atrapalhando a tua vida cotidiana, está atrapalhando o seu funcionamento.
diminuiu o teu rendimento no trabalho, teu rendimento escolar, por exemplo, né? Você não está conseguindo funcionar como você sempre funcionou. Esse é um bom momento, né? Mas, às vezes, eu não preciso esperar degringolar tudo. Se você começar a perceber que já alguém fala, tua amiga fala, ô, Eleni, você anda meio esquisita. Porque aquelas pessoas que estão perto de você, às vezes vão perceber primeiro alguma coisa. E aí, de novo, a ideia de ouvir o que os outros têm a dizer, né? E não tem problema nenhum você procurar um profissional, né? Porque às vezes a gente vai, mas fala, não, a senhora não tem nada, pode ficar sossegada que está tudo bem com a senhora. Se qualquer coisa, a senhora volta, não é assim? Mesma coisa, se você procurar o psiquiatra, ou se você procurar o psicólogo, ou a psicóloga, e ela achar que, não, tá bem, você tá bem, olha, acho que presta atenção nisso, naquilo e tal. Se for o caso, ela vai te dizer isso. E se for o caso de, olha, de fato, precisamos, vamos fazer mais alguns encontros para a gente avaliar melhor e tal. Porque, às vezes, é difícil também numa conversa só resolver, né? Porque você tem que vincular com aquele profissional e tal. Então, acho que assim, obviamente, se você perceber que o teu jeitão habitual tá esquisito, você não está levantando como sempre, está tendo dificuldade, as coisas não estão rendendo, é para prestar atenção e procurar ajuda, porque se não for o caso de medicação, se não for o caso de terapia, o profissional vai dizer. Mas se for, você também tratando precocemente, como tudo, tem melhor prognóstico. Amém. Né? E a última dica só, seja sua melhor amiga, seja seu melhor amigo. Né? Um bom amigo, ele sempre tem uma palavra de ânimo para você. Né? Mesmo quando você está errado, ele fala, ó, você pisou na bola, mas vamos lá. Né? Vamos superar isso, né? A vida segue, vamos consertar, estou aqui. Né? Nós temos um amigo ímpar, que é o Senhor. Amém. Né? Mas a gente também precisa ser esse amigo. Né? Ser essa pessoa que se olha com condescendência, com carinho, né? Para poder seguir adiante, né? Amém. Lili, ó, já está me mostrando aqui que a gente tem 1 minuto. Então, quero só aproveitar para te agradecer muito. Quem sabe a gente faz um outro dia, né, para continuar, porque será um prazer. Muitas coisas para se falar sobre isso. Eu vi que várias pessoas comentaram ali, mandaram alguns questionamentos. Quem sabe a gente marca um outro dia, né? Foi uma Combinado. honra ter você aqui. Honra minha. E fica a nossa palavra aí para todas que nos acompanharam, todas e todos, né? Então, a primeira dica é ame a você mesmo, né? Ame a si mesmo, aceite as suas limitações. Você não é perfeito e nem precisa ser, nem é plano de Deus que a gente seja, né? É isso. E reconhecer isso também nas outras pessoas, né? Que também não são perfeitos e nunca vão ser. É isso. Amém. Super obrigada, foi um privilégio. Obrigada mesmo. Um beijo e um beijo para todos que nos acompanharam aí. Beijo. A live vai ficar salva ali no meu IGTV, então você pode passar para outras pessoas e depois o pessoal da comunicação da IPI também está colocando no YouTube da nossa igreja, lá no canal da IPI do Brasil. Ótimo. E dá para a gente compartilhar com outras pessoas. Bom, obrigada. Todos e até quinta-feira, então, na nossa próxima live. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.